Este documentário traz relatos, imagens e estudos históricos sobre o desenvolvimento da nossa querida cidade. Esta produção é uma verdadeira viagem no tempo. Taubaté, dos primórdios da cidade. A Guerra dos Emboabas foi muito importante. O Emboaba, ele era um descendente mais recente dos portugueses e que veio para as regiões de Minas Gerais e regiões de São Paulo, evidentemente para fazer exploração de solo, tudo isso, invadindo terras que já estavam semicolonizadas pelos bandeirantes iniciais. E inclusive submetendo cidades que tinham sido fundadas por eles. Entendeu? Quantidade de cidades, pega o mapa do estado de São Paulo, todas aquelas cidades que existem entre a Serra do Mar e o Rio Paraíba do Sul, essas cidades todas tiveram fundação com bandeirantes taubatianos presentes. Então eu acho que a fundação é uma fundação, ela representa já um trunfo do bandeirismo, a Fundação de Taubaté, e criou uma porção de outros trunfos, de outras regiões, inclusive Campinas, porque Campinas foi fundado por família taubatiana, não é um taubatiano, não foi Barreto Leme que fundou Campinas, a família de Barreto Leme veio se estabelecer ali e criou a cidade de Campinas. Então apareceu tudo ali, igreja, povoação, tudo ali.
Olha, primeiro o Jacques Félix ele recebe uma autorização em 1636 para poder explorar o território, porém, estudos indicam que muito antes disso ele já andava explorando toda a região, mas 1636 é que vem essa autorização oficial. Alguns anos depois, ele faz um povoado e em 1645, depois de algumas construções, que eram consideradas construções fundamentais para se ter uma vila, que era a igreja, a câmara e a cadeia, com tudo isso na área original de Taubaté, né, área onde surgiu a vila de Taubaté, que hoje corresponde à Praça Dom Epaminondas. A cidade teve um declínio com a queda do café, naturalmente, porque era o principal produto e o principal custeio das atividades do município, porque todo mundo via ligado ao café. O café era cultivado nas fazendas. As fazendas tinham os donos das fazendas e tinham os empregados da fazenda, e toda essa gente vivia em função do café. Então, realmente, aí veio o declínio por meio disso. Um declínio que ela absorveu muito, pelo fato de ser do estado de São Paulo, que tinha outros recursos, né. Então a própria posição em que está Taubaté, o norte do estado do Rio em progresso, o oeste de Minas Gerais em progresso, e o próprio Vale do Paraíba, já existiam outras, vilas, outras povoações florescentes que facilitaram o desenvolvimento do crescimento de Taubaté. E a cidade de Taubaté, ela veio ter, depois desse bandeirismo, ela voltou a ter um período de florescimento muito grande, que foi exatamente a época do café. Ela cresceu tremendamente. Cresceu os os cafeicultores da região, liderados pelos capicultores paulistas e os próprios capicultores que ficaram aqui, eles deixaram residências formidáveis e construções também formidáveis. Inclusive, essas construções e igrejas estupendas, né, que são encontradas aqui em Taubaté, cuja fundação se iniciou naquela época. Taubaté, ela tinha uma influência muito grande, e uma influência muito grande nas próprias pessoas que saíram daqui. E muitas delas enriqueceram também outras atividades, no Rio de Janeiro, na própria capital paulista, e eram, portanto, importantes. Um grande número de barões, viscondes, e até marqueses são daqui dessa região. O marquês pode citar até o Marquês de São Vicente, e os outros em quantidade. Taubaté teve os seus barões, e uns barões bastante ricos e poderosos economicamente. Eu não costumo citar muitos nomes, porque na realidade eles foram muitos, né. Agora ela recuperou isso em parte, né, mas aí recuperou quando já a
outro grupo de cidades que existia, estava com muito poder também. E grande parte desses taubatianos, eles tinham as suas fazendas que foram colocadas em outros municípios. Por exemplo, dentro do território campineiro de Campinas, uma porção de taubatianos que tiveram título, eles ficaram lá dentro. Então ficaram na outra cidade. A origem dele era aqui, mas ele ficava lá. Então a Taubaté foi um núcleo que gerou outros núcleos de povoação e de riqueza dentro da capitania de São Paulo e interior do Brasil, de modo geral. É que quando a gente fala sobre vila, na nossa cabeça do século XXI, quando a gente pensa em vila, a gente pensa em algo menor que um bairro. Mas em 1645, ser uma vila era algo muito importante. São Paulo nasce como uma vila. E tantos outros lugares que a gente conhece hoje nasceram como vilas. Então, ser vila, longe do que a nossa cabeça moderna de hoje pode pensar, era algo muito importante. Só que, já durante o século XIX, há um processo em que as vilas que estavam consolidadas, já estavam desenvolvidas, com certo desenvolvimento político e econômico também, elas vão passar por um outro processo para se tornarem cidades. Do Vale do Paraíba, Taubaté foi o primeiro local a virar vila, mas também vai ser o primeiro local a virar cidade. Isso vai acontecer em 5 de fevereiro de 1842. A cidade de Taubaté é o núcleo que bem pode ser apontado como um exemplo da energia construtiva do paulista. Quase toda arborizada, com suas praças e jardins carinhosamente cuidadas, Taubaté impressiona o viandante, que jamais poderia supor que o município viesse a viver os dias de progresso e entusiasmo que agora alcançou. Por toda parte, vêem-se novas construções. Casas modernas, reformas, obras de pavimentação, novas indústrias e casas comerciais são o sinal evidente de novos tempos. Os anos passam e a cidade se remoça, amoldando-se com admirável constância ao espírito empreendedor da época, constituindo um padrão de energia e desenvolvimento a serviço de São Paulo e do Brasil. Situada em posição invejável, o seu clima se recomenda pela amenidade. O território municipal está situado na planura do Paraíba, apanhando a oeste em costas da Serra da Mantiqueira e para o sul e leste contrafortes da Serra do Mar, sendo que sua altitude é de 554 metros acima do nível do mar. Sobressai no Parque Industrial de Taubaté a Companhia Taubaté Industrial, tradicional fabricante do Morim Ave Maria e do Cretone Lençol Canário. O edifício Félix Guissar, de 12 pavimentos, é ocupado pelos escritórios centrais, onde se comanda a vida desta poderosa empresa. A organização ocupa uma área de 8 quadras quadradas, com instalações industriais, além de sua vila operária, estádio, clube esportivo e social, colônia de férias e serviços sociais e escolares para os operários e suas famílias. Realmente, a queda do café foi triste para Taubaté. Mas aconteceu um fato. Já o Brasil estava numa fase de industrialização. Uma industrialização inicial, mas estava na fase de industrialização. E a indústria é criada por quem tem dinheiro para fazer a indústria. E quem tinha dinheiro para fazer a indústria, muitos deles eram taubatianos. Então, ela conseguiu se recuperar a partir daí. Não só
porque esses taubatianos de fora que enriqueceram, tinham parentes aqui, que eles de certo modo ajudavam, como também porque dentro de fora de Taubaté, eles enriqueciam, mas tinham propriedades aqui no Vale do Paraíba, ficavam aqui. Isso aí é uma coisa, já foi uma fase diferente, em que o indivíduo prosperava num lugar, mas ele tinha as raízes dele no outro. E é o que aconteceu com Taubaté. Ela prosperou. Aí veio a industrialização. A industrialização veio gente de fora. E uma dessas pessoas de fora foi Félix Guizar, que veio e fundou uma companhia Taubaté Industrial, que ficou uma companhia enorme, e que gerou outras empresas, e Taubaté cresceu muito daí, né? Realmente, nós tivemos indústrias constituídas e levadas adiante por pessoas que pertenceram a essas famílias antigas, que depois entraram em crise do café, mas continuaram. Eu próprio sou de uma família antiga daqui, que foi do café, que teve cafeicultores em quantidade. Os barões, os barões, depois viscondes de Tremembé e Mossoró, eram tios do meu avô, ambos. E pertenceram a esse renascimento de Taubaté. E muitas outras pessoas também, né? E depois, dinheiro gera dinheiro, indústria gera dinheiro e outra indústria. Então os que ficaram aqui começaram a crescer. E Taubaté cresceu. Ela poderia ter crescido até muito mais. Mas acontece que os investidores, os industriais daqui, começaram a fazer suas filiais fora daqui em quantidade. Se tivesse havido aqui uma direção, uma organização administrativa que tivesse facilitado a inversão daqui, ela teria crescido. E teria crescido, o município teria ficado grande, porque o Taubaté inicial era um município grande, inicial até segunda parte do século passado, era enorme o município, porque quando ele foi crescendo, os fazendeiros foram se desdobrando, foram fundando outras cidades, que eram filhotes de Taubaté, mas que do ponto de vista administrativo, do ponto de vista pecuniário, deixaram de ser, passaram a ter vida própria. Taubaté é importante para a gente entender a história do estado de São Paulo, mas Taubaté é importante, inclusive, para a gente entender a história do país. Taubaté, por sua gente e pela localização que ela está, ela acabou presenciando e acabou participando de eventos históricos nacionais de grande relevância, como é o caso da Guerra dos Emboabas, como é o caso da Inconfidência Mineira. Falei que Taubaté já recebeu uma visita do Duque de Caxias. Se a gente voltar um pouquinho antes, dá para falar sobre a passagem do Dom Pedro I a Taubaté.
Dom Pedro, quando a gente estuda na escola, a gente normalmente lembra dele lá às margens do rio Ipiranga, gritando independência ou morte. O que às vezes a memória acaba fugindo um pouquinho, é que ele faz esse grito no Ipiranga, ainda que a capital fosse no Rio de Janeiro, porque ele estava numa viagem que a gente chama de viagem de campanha da independência. Então ele sai do Rio rumo a São Paulo. No meio desse caminho ele para em Taubaté. Em Taubaté, a guarda nacional dele, ela é aumentada, ela não foi criada originalmente aqui, mas ela é aumentada. Então, tinham taubatianos que presenciaram o início da independência do país. Se a gente continua falando um pouco mais para frente, a gente vai ver pessoas que eram daqui e que se projetaram na política, ainda no período imperial. Já no período republicano, não dá para deixar de falar sobre o Convênio de Taubaté, que decidiu as bases de como seria tratada a economia do café no Brasil. Taubaté recebeu autoridades políticas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para discutir essa política que afetaria o país todo aqui, né? E mais para frente a gente de Taubaté também vai deixar história e vai deixar Taubaté ainda mais rica, né. Então não dá para falar de Taubaté sem falar de Monteiro Lobato e sem falar sobre personalidades mais recentes, mas também muito importantes, né. Se a gente for falar no meio televisivo, não tem como deixar de falar de Hebe Camargo, não tem como deixar de falar de Cid Moreira. A gente também tem que falar no campo cultural, ainda tem tantos outros, né, que contribuem para a nossa história. Então, assim, para falar de Taubaté, num aspecto cultural, isso leva horas, por conta da nossa importância. Então, se a gente fala de riqueza efetiva, Taubaté pode até ser rico graças ao comércio, graças à educação, graças lá atrás ao café, mas a verdadeira riqueza de Taubaté é a sua cultura e a sua história. E o próprio crescimento do município, de um modo geral, com o aparecimento de profissionais liberais, tudo isso, que também é uma forma de enriquecimento, em que você já tem o crescimento da indústria muito vinculado ao desenvolvimento cultural. Isso também aconteceu aqui em Taubaté. A gente, se eu sair por aí e verificar os grandes nomes da cultura taubatiana, vamos dizer, cultura e atividade política, logo depois da recuperação do café, você vai encontrar pessoas de famílias que vieram do ressurgimento do café. Então, eu acho que essa volta à reindustrialização da cidade, que foi muito feita com o dinheiro que pessoas ganharam no ciclo do café e botaram em outros setores. Essa reindustrialização, ela é fruto da primeira industrialização. Como todo o Brasil, ele tem períodos de governo ruim. Taubaté também tem. O Brasil tem períodos de governo ruim, depois melhora, mas volta a ser ruim. Porque o governante, ele acima de tudo é um técnico em investimento, em governo, em controle financeiro. Não existe um indivíduo que realize uma administração correta sem ele ter aprendizado de administração. Ninguém inventa a administração da própria cabeça. A própria cabeça ajuda a desenvolver aquele conhecimento que veio de fora. Então, um sujeito, bom, eu sou engenheiro, mas meu avô era aí fazendeiro do ciclo do café. Eu sou o resultado do ciclo do café. Ele parcialmente é mesmo o resultado. É verdade que se ele não tivesse aquela atividade, outro teria em outra atividade. Mas como taubatiano, ele recuperou para a família dele isso. Está cheio disso, Taubaté. Quantidade de pessoas que montaram empresas e que trabalham hoje na cidade, numa atividade industrial qualquer, mas que os
capital inicial proveio de lá de trás. E cultura e capacidade financeira não surgem nem se desenvolvem sem ter gente que realize aquilo. Então é isso. Agora, os grandes nomes da atividade comercial que Taubaté teve nesse período depois do ciclo do café vencido e dessa atividade industrial que se desenvolveu, comercial e industrial, grandes nomes são pessoas que trouxeram o capital do ciclo do café, que pertenceu a si. Ele podia ter uma fazenda, vendeu a fazenda e botou o dinheiro em uma atividade. Mas a fazenda inicial dele que ele vendeu e que representava o capital que ele tinha, era do ciclo do café. Isso é muito interessante analisar, que achar que Taubaté depois do ciclo do café se desenvolveu, ressuscitou, não. Ela se desenvolveu, mas a ressurreição dela não foi uma coisa abstrata e uma doação da natureza, não. Lá atrás, teve gente que trouxe o capital, o dinheiro, para provocar essa industrialização. Os guisar mesmo se utilizaram de muito dinheiro que foi do ciclo do café, porque muitos deles celebraram casamento com pessoas do ciclo do café. É a continuidade da vida, né? Isso existe e não é um fenômeno só taubatiano, é um fenômeno geral. E graças a Deus que tem assim. O dia que deixar de ter a continuidade é porque houve alguma coisa muito grande no meio que foi um impacto, uma revolução, uma guerra.